Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma noite, nossa reunião no Corrente Esperança. E desde já a espiritualidade amiga possa estar amparando e atendendo a cada um aqui, encarnado e desencarnado, de acordo com sua necessidade. Neste momento vamos convidar a nossa irmã Jeane para fazer a prece de abertura. Francisco Carlos Jeane faz a de encerramento. Em seguida eu farei uma breve leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e logo em seguida passamos a palavra para o nosso irmão Jimmy, que vem com um tema muito bom hoje. Vamos conversar sobre o aborto, né, Jimmy? Então, nosso amigo Francisco Carlos com a palavra na nossa prece inicial. Boa noite a todos. Vamos fechar os nossos olhos, elevar nosso pensamento a Deus e pedir ao Pai Eterno que possa nos dar força, nos dar luz, nos orientar. E que nesta noite Ele possa derramar um bálsamo salutar em nossos corações, para que possamos ouvir atentamente as palavras do nosso palestrante, para que possamos entender a razão de tudo, que possamos vivenciar neste mundo material. Senhor nosso Deus, o abençoe. E a nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo de hoje. Nós extraímos do capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Sabeis os mandamentos. Não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. São Marcos, capítulo 10, versículo 19, São Lucas, capítulo 18, versículo 20, São Mateus, capítulo 19, versículos 18 e 19. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor, vosso Deus, vos dará. Decálogo Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Instrução dos Espíritos. A parentela corporal e a parentela espiritual. Os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressaram por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros, esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na terra por um mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que os dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Podem então atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias, problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Há, pois, duas espécies de famílias: famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através de várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo de seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade que lhe moviam seus irmãos se acha claramente expressa em a narração de São Marcos, que diz terem eles o propósito de se apoderarem do Mestre,
sob o pretexto de que este perdera o espírito. Informado da chegada deles, conhecendo os sentimentos que nutriam a seu respeito, era natural que Jesus dissesse, referindo-se a seus discípulos do ponto de vista espiritual: eis aqui meus verdadeiros irmãos. Embora na companhia daqueles estivesse sua mãe, ele generaliza o ensino que de maneira alguma implica haja pretendido declarar que sua mãe, segundo o corpo, nada lhe era como o espírito, que só indiferença lhe merecia. Provou suficientemente o contrário em várias outras circunstâncias. E a partir de agora nós passamos essa palavra para o nosso irmão Jimmy. Que a espiritualidade amiga mais uma vez esteja lhe intuindo, como sempre, com as lições que você tão bem nos passa, e que nossos corações possam estar abertos, não para apenas absorvermos, mas também que o que aprendemos aqui hoje possamos também levar a outras pessoas que precisam dessa mensagem de fé e de esperança. Boa noite a todos. Meus irmãos, a gente sempre começa agradecendo, porque é uma imensa alegria fazer esse tipo de trabalho. Eu digo sempre em casa que a melhor parte ficou para nós. Poder estudar essa doutrina que tanto nos liberta, poder levar um pouco dessa mensagem. E para esse mês, nós estamos trabalhando o tema O que os Espíritos dizem sobre o aborto. Porque é uma questão tão delicada que é preciso trazer muito mais do que uma simples opinião pessoal. É preciso ir buscar nos espíritos de escola as suas informações, como Allan Kardec fez, abordando vários temas da existência humana. Em dado momento, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, questiona a espiritualidade amiga. Em que momento se inicia a vida na Terra? E a resposta é direta, a partir da concepção. Então, no momento em que o espermatozoide se liga ao óvulo, um espírito se liga àquele projeto de vida. Se inicia a existência na Terra. E nós espíritas sabemos que a caminhada da formação de uma família, que a gestação em si é o fruto de um projeto bem anterior, de projetos de um plano espiritual, para que formemos aqui na Terra grupos de criaturas para aprendermos a amar. A gestação na Terra é muito mais do que podemos alcançar com os olhos materiais. É preciso observar estes procedimentos do ponto de vista espiritual. É preciso saber, meus irmãos, que nós não temos o direito de interromper a vida, seja de quem quer que for. Que sob nenhum argumento é possível aceitar esse projeto que leva à morte de criaturas que estão iniciando a sua caminhada de redenção. Quando Kardec continua em seus questionamentos, é dada uma única forma, tida como aceita pela divindade, quando se está em risco a vida da mãe. Em todas as outras situações, somos convidados a permitir que a vida siga adiante. Somos convidados a trabalhar junto com Jesus nesses projetos de desenvolvimento espiritual chamados nascimento. Porque todos nós precisamos passar por algumas vezes aqui no planeta Terra, aprender, nos desenvolver, aprender a maternidade, aprender sobre as relações familiares. É preciso saber que legalizar procedimentos como esse, ou torná-lo comum, é um grande equívoco para as nações e para os indivíduos. Fazer com que isso seja uma simples decisão, eu acho melhor fazer, é um grande equívoco e traz para nós consequências terríveis. Para as criaturas que tomam essa decisão, as consequências serão muito difíceis. Às vezes nós pensamos, mas em países como os Estados Unidos, países desenvolvidos, prósperos materialmente, em que o aborto é legalizado, será que não seria melhor copiá-los? Fazer como eles fizeram? Tudo lá dá tão certo.
materialmente. A revista Reformador, de 1995, revista espírita, traz uma reportagem com a mente por trás da legalização do aborto nos Estados Unidos. O Dr. Nathanson, um homem que foi o diretor da maior clínica de abortos do mundo. Sob o seu comando, foram executados 60 mil abortos. Com as próprias mãos, ele fez 5 mil. E ele começa a explicar como ele conseguiu convencer um país de maioria protestante a aprovar o aborto. E ele traz os dados, de certa forma até simples. Iniciou pesquisas com a população e era só torná-las fraudulentas. Na primeira pesquisa, a aprovação do aborto nos Estados Unidos contava com 1% da população. Eles publicaram 24. Começaram a abraçar ideias modernas. Se apresentaram como defensores das mulheres. Começaram a implantar ideias de que a gestação em si era uma forma de opressão. Que a liberdade da mulher passava pelo direito de abortar. E a juventude universitária abraçou a causa do Dr. Nathanson. E rapidamente, inúmeros protestos se espalharam pelo país. Em sua segunda pesquisa fraudulenta, ele publica que mais de 50% das pessoas já estavam a favor do aborto. E aquilo se tornou moda, era moderno, era jovial, era a opinião dos intelectuais comprados. E ele segue adiante, dizendo que através desse processo, eles conseguiram aprovar. E a sua clínica prosperou de forma maravilhosa. A fortuna lhe bateu à porta. Eram inúmeras as criaturas. Mas não há como ser feliz trabalhando com a morte. Porque revela ele também que não demorou muito para que os médicos, em sua grande maioria, começassem a ter problemas sérios. Depressões profundas, inúmeros se envolveram com o alcoolismo de forma a não conseguirem mais trabalhar. Alguns se tornaram viciados em drogas. Muitos deles tinham pesadelos à noite, com corpos de bebês partidos. Alguns escutavam choros de criança constantemente. O preço de se trabalhar com a morte. Ele mesmo, depois de organizar todo esse processo, não suportou. Pede demissão da clínica e, em extremo arrependimento, o Dr. Nathanson vai trabalhar em uma clínica de fetologia. E começa todo um processo inverso, uma campanha de combate ao aborto. Tenta espalhar para o mundo inteiro que ele mentiu e que estava errado. Mas relata ele que mesmo após tudo isso, ainda sentia no seu coração uma lápide, um túmulo em que jaziam inúmeras crianças. Ainda carregava consigo a dor. Porque nós nunca teremos o direito de exercer esse tipo de atividade. E a doutrina espírita não se coloca como um julgador, como aquele que condena, como que aponta defeitos. Porque também nos diz que todos nós, nessa ou em outra existência, certamente cometemos esse equívoco. E nos ensina que nós podemos compensar os erros com novas atitudes, recebendo crianças em nosso lar, mesmo que não sejam do nosso ventre, ajudando pessoas, ajudando instituições que cuidam de crianças. São inúmeras as possibilidades de refazer o equívoco, porque se ele já foi cometido, também não adianta ficar se martirizando, se condenando, tocar para frente. É preciso ter a consciência de que hoje nós conhecemos essa doutrina que nos liberta e que nos traz opiniões de criaturas muito mais evoluídas e que abrem os nossos olhos.
Chico Xavier um dia caminhava por um hospital. E ele e a pessoa que o acompanhava viram aquele fenômeno que existe em algumas crianças, os gêmeos chipófagos, os que nascem com os corpos colados. Mas era uma situação tão atípica que era quase que um corpo só, com duas cabeças. E a pessoa que caminhava com Chico disse: mas Chico, que tipo de castigo é esse? Existem um ou dois espíritos ocupando esse corpo. E Chico conta a ele todo o processo que levou até aquele fim. Diz a ele que ali estavam dois espíritos. Eram dois corpos, apesar de deformados, unidos pela carne. E que esses espíritos, em um passado distante, vinham em uma reciprocidade de ódio sem fim. Eram velhos inimigos. Se alternavam, um encarnava, o outro era o obsessor. Esse daqui desencarnava, este vinha, obsessor. Quando se encontravam na terra, inimigos ferrenhos. Um vítima, o outro homicida, e assim por diante. E pela bondade divina, foi feito um projeto para que um viesse à terra na forma feminina, para receber o outro e ser a sua mãe. Era um projeto de amor, para quebrar as velhas correntes do ódio, que todos os dias acontecem nesse planeta. Só que as energias daquele espírito reencarnante eram sentidas por aquela mãe. E o ódio que eles traziam um contra o outro causava uma animosidade que ela não conseguia compreender bem. E mesmo estando tão próximos, com este projeto de renascimento, no plano espiritual, os dois dialogavam. E ela dizia àquele que seria seu filho: eu não te aceito. Tu és um intruso. Em verdade, eu te odeio. E ele suplicava: mãe, não me mate. Deixa-me viver. Dai-me uma chance. Nos conhecemos há tanto tempo. Já cometemos tantos erros. Dai-me o amor e a proteção. Eu te pagarei com mais amor. Serei tua proteção na velhice. Dividirei contigo as dores. Deixai-me nascer. E ela dizia: não. Eu não te quero. Tu és para mim trabalho. Te ajudar é perder minha leveza feminina, minha alegria. Eu te conheço. Eu sei quem tu és. Eu não te aceito. E ele continuava e dizia: mãe, deixai-me vir. Eu preciso muito endireitar os meus caminhos. Deixa-me vir e estar junto a ti. Vamos reconstruir essa história. E ela dizia: não, eu não te aceito. E não passaram muitos meses, ela decide cometer o ato, o equívoco. E quando do procedimento final, aquele pequeno aglomerado de matéria que é retirado de suas entranhas, tiram tão somente a formação corporal do processo abortivo, porque aquele espírito ligado ainda ficou lá. E em situação de desespero, relata Chico, agarra-se, abraça o coração de sua mãe e o destrambelha como um relógio quebrado. Toda a estrutura do seu corpo entra em desarmonia, a hemorragia é enorme,
E aqueles dois que construiriam uma vida e se refazeriam no amor, caem no abismo da morte. Para continuar suas lutas terríveis no plano espiritual, suas trocas de acusações. E depois de passado muito tempo, uma criatura bendita, que tinha ligação com eles dois, aceita recebê-los como filhos, como mais um projeto de amor. E eles nascem, gêmeos chipófagos, colados com seus corpos, para reaprender a caminhada na terra. Uma vida curta, mas que servirá para aquelas duas criaturas quebrarem velhas correntes de ódio. Observemos a importância de deixar viver, porque nós não alcançamos o projeto que está por vir. Observemos a seriedade da paternidade, porque por muitas vezes a criatura se acovarda e se afasta, abandonando aquela que seria sua companheira, estimulando-a ao processo do aborto, abraçando para si inúmeras complicações. Ai daquele pai que fugiu da paternidade. Ai dele. Antes, vivesse todos os sofrimentos em sua família. É preciso entender a grandeza e se formar. Criaturas que precisam vir à Terra, ganhar um novo corpo, evoluir espiritualmente. Esses projetos são muito maiores do que nós, do que nossa diversão, do que nossa forma física. Os argumentos são tão fracos, meu Deus. É melhor fazer porque eles são muito pobres, mas o que é isso, meus irmãos? Que visão materialista é essa? Matar um bebê que está por vir, porque ele vai ser pobre. Quantas criaturas vivem no mundo com um pouco material e cheios de alegria no coração, testemunhando a Jesus em sua existência. É preciso ver a maternidade como ela realmente é. É preciso entender a grandeza daquelas mães que muitas vezes abandonadas exercem a função que Deus lhe confiou e recebem os seus filhos sozinhos. E os espíritos de escola, quando a recebem no plano espiritual, as reverenciam como os anjos da terra. O espírito Humberto de Campos caminhava em um hospital espiritual e passando ao lado de uma maca com uma mulher, apresentando um semblante muito difícil, de quem estava extremamente doente. E aquela mulher que estava na maca diz a Humberto de Campos: você escreve para a terra. Por favor, escreva a minha história. Escreva para eles. E Humberto de Campos diz: mas para eles quem? Para eles quem, minha amiga? E aquela criatura que ele relata ter as mãos em forma quase que de garras, de tão magras, ter inúmeras chagas pelo corpo, está em situação deplorável, diz a ele: escreve para os casais da terra. Conta para eles a minha história. E Humberto de Campos diz: se me for permitido, assim farei. E começa a tomar nota da história daquela mulher. E ela relata que passou meio século na Terra. E que antes de vir para o planeta, ela combinou com um espírito amigo que eles iriam se consorciar aqui no planeta, se casar. E como 8 espíritos caminhavam pelo umbral, tendo em vista atitudes que ela e o futuro marido tomaram, eles combinaram em receber esses oito criaturas, para tentar ajudá-los, para tentar refazer o caminho daqueles que sofriam. E vieram com esse projeto de receber na terra 8 filhinhos. E ela diz
que tão somente aceitou o primeiro porque não conseguiu evitar. Que do fundo do coração odiou a maternidade. Que se sentia extremamente incomodada. E que após o nascimento do seu primeiro filho, ela não queria mais. Esqueceu-se completamente dos compromissos assumidos na espiritualidade. E por mais que os espíritos amigos a intuíssem através de sonhos, de pensamentos, ela resistia. O seu marido, relapso, abraçava também as suas dívidas, esquecendo do compromisso assumido. E diz ela, que aproveitando a vida na terra, as festas sociais, pensando primeiramente em si, cometeu 12 abortos na sua existência. E que depois de 20 anos, ouvindo as instruções dos espíritos amigos e sem lhes dar ouvidos, a espiritualidade maior lhe fez uma grande caridade, permitir que o ensinamento chegasse até ela através do sofrimento. Porque daqueles 12 espíritos, daquelas 12 criaturas que foram abortadas, 6 se tornaram perseguidores ferrenhos, obsessores terríveis, e entraram em sua casa, influenciando da pior forma possível o seu esposo, que depois de se aprofundar no vício do álcool, chegou ao suicídio, e influenciando terrivelmente o seu único filho, que enlouqueceu. E diz ela, que por último o seu corpo se encheu de tumorações, como que o corpo a expulsando de dentro dele, como se tivesse sem suportar aquele espírito. E ela diz, conta para eles, que aproveitem a caminhada na terra, para viver da forma mais digna possível a maternidade. Fala aos casais da terra a grandeza de se receber no leito do nosso lar aqueles que estão por vir. Conta para eles o grande equívoco que é assassinar as criancinhas. Diz para eles a minha situação, de onde me encontro, e tudo o que precisarei fazer. Leva a mensagem até eles. E através da psicografia de Chico Xavier, essas e outras mensagens chegaram a nos orientar, para que possamos saber, meus irmãos, que muito mais vale no planeta aquele que exerce com dignidade os processos de formação familiar, a maternidade, a paternidade, do que o homem mais rico desse mundo. Que o tesouro maior que nós vamos encontrar aqui são essas relações que nós chamamos do cotidiano, do dia a dia. A alegria de abraçar um filho, a alegria de rever uma mãe. É preciso saber por que estamos aqui. É preciso ter todo o cuidado do mundo, para que nesses processos que hoje estão tentando tornar tão comuns, que hoje estão tentando fazer banais, para que nós possamos tomar posição e dizer não, vale muito mais a pena a vida. É preciso nos colocar sem agredir ninguém, sem nos colocar como santidades, mas falar. Abrir a boca e dizer, eu penso que será melhor que esta criança nasça. Que certamente ela será um presente de Deus na sua vida. Qualquer um de nós que conhecer alguém que eventualmente pense nisso, somos convidados a falar. A tentar levar essa mensagem. Se estamos na doutrina e temos o prazer de conhecer essas histórias, somos convidados a passá-las adiante. São grandes os equívocos de quem comete o aborto. É grande equívoco participar de qualquer forma desse processo, postando na internet, levantando uma bandeira, falando que isto é bom, buscando alguns argumentos.
Tenhamos cuidado. Vamos nos colocar no lugar da criatura que está para nascer, porque é muito fácil. Eu já nasci, minha mãe não assassinou-me, e eu levanto uma bandeira pelo aborto. Matem o filho dos outros. É seu direito. É preciso ter cuidado até com a menor participação em tudo isso. Porque no livro Nosso Lar, em uma passagem que não está no filme, talvez por ser muito forte, existe uma passagem daquele livro que o título é O Vampiro. André Luiz está com Narcisa atendendo os espíritos que chegam doentes lá nas câmaras de retificação, trabalhando, porque na espiritualidade é para trabalhar também, servindo. Em dado momento ele escuta gritos numa sala contigo e tem o impulso de ir até lá ajudar, e Narcisa diz a ele: não vá, André, não vá. Ali estão os doentes do sexo, você não vai suportar, não agora. E ele, como bom aprendiz, retorna. E não demora muito, chega uma criatura que é um dos sentinelas, um dos vigilantes da colônia espírita do Nosso Lar. E chega até Narcisa e relata que à porta da colônia, um espírito pede ajuda, que demonstra estar em grande sofrimento, que pede para entrar. E Narcisa diz: então aceite-a, traga para nós. E aquele vigilante diz: eu não posso. Na situação em que ela se encontra, nós não temos a permissão de deixá-la entrar. Ela traz ao seu redor inúmeros pontos negros. Nessas situações nós não podemos. André se sente um tanto quanto incomodado. Não seria falta de caridade? E Narcisa diz: vamos até lá. E ele relata que eles caminham mais ou menos 1 quilômetro pelos jardins. E chegando àquela grande cancela, ele relata a mulher que está à porta. Traz um semblante acelvajado. Inúmeras chagas espalhadas no seu corpo espiritual. André ainda não consegue ver os pontos negros. Narcisa sim. E ele diz que a benfeitora toma um choque quando vê aquela mulher. E a mulher de lá de fora grita: deixai-me entrar pela caridade. Recebe-me. Aí é o céu dos escolhidos, o paraíso. Deixai-me descansar. Eu não suporto mais. Narcisa mais uma vez fala com aquele vigilante, pede para que ela seja permitida a entrada. E ele diz que não pode. E eles vão falar com o chefe do sistema de segurança daquela cidade espiritual, com o irmão Paulo. E aquele homem se desloca até lá. E diante do espírito que pedia entrada, ele diz: não pode. Ela não pode entrar. E a irmã Narciso diz: mas deixai que ela entre. Eu cuidarei dela pessoalmente. Dá-lhe uma chance. E o irmão Paulo diz a ela: observai melhor, Narcisa. Apura a tua visão espiritual. Observa. O que tu vês? E a benfeitora responde: além dos pontos escurecidos, ela traz manchas negras pelo seu corpo. E aquele protetor diz a ela: conta quantas manchas tem. E após um certo tempo ela diz: ela traz 58 manchas escurecidas. E ele diz: pois bem, esta criatura trabalhava com a ginecologia na terra. E a pretexto de salvar a honra das pessoas, ela eliminava as criancinhas ao nascer. Estas 58 manchas são 58 crianças aniquiladas, por esmagamento ou por asfixia. E olhando para ela, eu vejo e escuto o choro de todas elas. E eles se tomaram de um grande choque. Mas utilizando da caridade, a irmã Narcisa diz: irmão Paulo,
eu também já errei muito na terra. Muito. Deixai ela entrar e eu cuidarei pessoalmente desta mulher. E ele diz, eu não posso. Aqui é o nosso hospital para espíritos doentes e arrependidos. A nossa irmã ainda não traz isso em seu coração. Observemos. E vai até o portão. Aproxima-se mais. E aquela mulher que estava do lado de fora grita mais uma vez, impaciente, deixai-me entrar. Deixai-me entrar no paraíso. Eu preciso descansar. Ajuda-me pela caridade. E o irmão Paulo diz a ela, minha irmã, por que tu fizeste isso com estas criancinhas? Que estavam indo à terra com a permissão de Deus, para seguir com suas existências. E ao perguntá-la, aquela mulher muda o seu semblante, que antes era doente, para um semblante de ódio. E diz ao guia, ao protetor, cala-te, idiota, aprendiz de Satã, estás mentindo, eu fui boa e pura, eu mereço o paraíso, cala-te, tu não sabes de nada. E ele diz, minha irmã, mas não é isso que se apresenta na tela viva dos teus pensamentos. Nós aqui precisamos do arrependimento. E ela diz, eu não te pedi nada. Se aí não é o paraíso, não é meu lugar. Eu fui boa e pura e vou buscar o paraíso que mereço. E perdendo o aspecto de doente, ela dá as costas e caminha em passo firme, indo embora. E ele diz, vê, eis aí o vampiro. Sofre profundamente e se diz forte. Traz consigo vários equívocos e se diz puro. E ela tão somente participava de um processo. Era a criatura que participava ativamente do processo de eliminação das crianças. E trazia no seu corpo espiritual todas essas dificuldades, todas essas lutas a serem, no futuro distante, refeitas. É preciso pensar, meus irmãos, que do plano espiritual, os crimes cometidos contra as crianças, que não tem como se defender, que não tem como argumentar, serão para nós grandes dificuldades futuras. É preciso saber que toda e qualquer decisão desse tipo, sempre que o casal optar por esta decisão, trarão para si grandes dificuldades. Processos obsessivos, lutas desnecessárias. É preciso optar pelo amor. Viver tudo o que se apresentar em nossa existência. Ora, a gravidez não foi planejada. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Não foi planejada por nós. O planejamento vem do plano espiritual há muito tempo. Algumas coisas estão além do que nós podemos alcançar. Em muitos momentos da nossa vida, nós precisamos nos submeter à vontade divina. É preciso ter a humildade para aceitar essas coisas. Porque Chico nos traz outro conto, no livro No Mundo Maior, em que ele conta a história em que estava André Luiz junto com seu guia Calderado. E uma mãe chega em desespero, todo no plano espiritual. Havia 8 anos que esta mãe havia desencarnado, sua filha tinha ficado na terra e perdido completamente o caminho de sua existência. Era uma moça muito jovem e, sem a mãe por perto, se perdeu nessa caminhada humana. Era muito rica, era muito bela, era de família importante, tinha acesso a todos os lugares. É a armadilha perfeita. E numa dessas aventuras em que esta filha terminou por se envolver, veio a gravidez. Um projeto da espiritualidade
para que ela mais uma vez não perdesse a sua existência nas frivolidades da vida. Aquele que veio para ser seu filho era também um velho inimigo. E ela engravida, mas decide que não vai levar aquela gravidez à frente. Não vai sujar o seu nome na sociedade. Era solteira. O pai covardemente afastou-se. Ela não queria aquilo para si. E sua mãe, do plano espiritual, em desespero, pede ajuda a André Luiz e ao guia Caldeirado. E eles se deslocam até o quarto em que aquela menina estava, aquela moça. E lá chegando a encontram pálida, deitada em uma cama, junto a uma enfermeira. Porque ela, após buscar vários médicos que não aceitaram fazer o procedimento, convidou uma enfermeira amiga para fazer em sua própria casa. E dizia aquela moça à enfermeira: faz logo o teu trabalho. Eu não quero esperar nem mais um instante. Resolve logo este problema. E aquela enfermeira, intuída pelos espíritos amigos, dizia a ela: mas tem de calma. Dorme um pouco. Amanhã nós poderemos pensar melhor. Mas ela estava irredutível. Faz logo o que te chamei para fazer. Orientada mais uma vez pelos amigos espirituais, aquela enfermeira dá à moça uma bebida para que ela adormeça. E ao adormecer, ela sai do seu corpo carnal e se vê diante da mãe, no plano espiritual. A mãe de André e de Caldeirado. O guia Caldeirado lhe aplica passes e ela consegue ver claramente que sua mãe está diante dela. E a mãe a aconselha: minha filha, desiste do que estás por fazer. Nenhuma felicidade da terra será tão grande quanto a felicidade de receber o teu filho nos teus braços. Desiste, minha filha. Eu sei que terás muito trabalho. Eu sei que a sociedade não vai aceitar. Mas segue adiante com esse projeto de amor. Escuta-me, porque te amo. Não faz isso. Recebe o teu filho. E aquela moça, ao ouvir as orientações da mãe, diz a ela: mas por que tu não me ensinaste isto na terra? Tu não me disseste que eu era especial? Tu não me disseste que eu era melhor do que as outras pessoas? Tu mesmo me ensinaste que eu não era gente para trabalho. Eu não aceito trabalhar. Tu mesmo disseste que eu não era igual a todo mundo. Eu não vou abrir mão da vida que levo, da minha leveza, da minha feminilidade. Tu mesmo me ensinaste a ser assim. E aquela mãe diz: perdoa-me, minha filha. Perdoa-me. Por vezes o amor na terra é quase que uma loucura. Perdoa os erros que cometi, mas escuta-me pela caridade. Aceita o teu filho. E naquele instante, com muito esforço, aquela moça retorna para o seu corpo carnal. E ao despertar no corpo carnal, ela diz à enfermeira: faz logo o que te mandei fazer. Porque tive um pesadelo com minha mãe, dizendo para eu tocar à frente o que está acontecendo comigo. Eu prefiro a morte. Eu prefiro morrer. Faz o teu trabalho. E começa-se o procedimento abortivo. E André Luiz relata que da mente desta mãe emanam miasmas enegrecidos e envolvem o feto. O pensamento, toda a carga emocional, ao descer até o feto que ela carrega, destrambelha todo o funcionamento do seu corpo.
Diz André que as glândulas sudoríparas tentam sem sucesso eliminar todas as toxinas que aquele movimento produz. Em um dado momento, as energias começam a vir também do feto até a mãe, também enegrecidas e também de revolta. É iniciado o procedimento do aborto e ele relata que aquele espírito tenta desesperadamente se manter vivo, mas não consegue. Ao ser retirada o corpo carnal, aquela criatura que estava no ventre ataca com toda ferocidade o local em que trocava sangue com sua mãe, produzindo uma hemorragia enorme e levando todo o corpo carnal a entrar em colapso, e os dois vêm a desencarnar. Viver no plano espiritual as dores das perseguições mútuas, viver as dificuldades dos obsessores, viver todas as lutas de quem tomou a pior decisão. Tudo por uma tomada de decisão. Porque nós temos o livre-arbítrio e sempre poderemos escolher o melhor. Sempre poderemos escolher pela vida. Busquemos lembrar, meus irmãos, da alegria que foi para nós receber os nossos filhos, da grande emoção que foi vê-los pela primeira vez, da maravilhosa alegria de nos tornarmos mães e pais. Tentemos lembrar a alegria de conhecer os netos que eu hei de ter. Tudo isso gerado pelas mães que disseram sim. Esse mundo precisa de amor. Nós precisamos trabalhar pelo bem. Lembremos daquela que é exemplo para todas as mães. Porque ela era muito nova. E era muito pobre. Vivia em uma cidadezinha, Nazaré. Todos os aspectos eram contrários àquela gestação. Era prometida em casamento, mas não conhecia o seu marido. E diante da visita do anjo Gabriel, dizendo que ela ia gerar o Salvador, ela disse sim. Faça-se na escrava a vontade do seu Senhor. O corpo era dela. Ela poderia decidir. Ela disse sim à vida, para que Jesus de Nazaré viesse ao mundo. Ela é o nosso exemplo. Sejamos nós agentes da vida, os que primeiro dizem sim. Tenhamos consciência do grande compromisso que é receber as criaturas aqui na terra. Sejamos nós os primeiros a dizer sim à vida. O aborto, jamais, jamais. Sejamos felizes, meus irmãos, permitindo que os que precisam vir cheguem até o planeta Terra através dos abençoados ventres das mulheres do planeta. E por toda a ligação que tivemos na noite de hoje, pela alegria de estar aqui, pela ligação que tivemos em nossos corações, eu gostaria de mais uma vez agradecer. Que o Senhor esteja conosco em nossa caminhada na terra e que Maria de Nazaré, a mãe de todos nós, envolva com seu manto bendito todas as famílias aqui representadas. Que a luz desta casa chegue aos nossos lares, levando saúde e paz. Muito obrigado pela paciência de vocês, meus irmãos. Meus irmãos, o momento agora é de gratidão. Gratidão por estarmos aqui, gratidão por termos tido a oportunidade
de fazermos parte desse banquete. Gratidão porque os nossos olhos se abriram mais para essa necessidade tão grande. Todos nós trabalharmos em prol do bem, da vida, fazermos parte desse projeto que Deus cria para cada um de nós. Gratidão por podermos discutir livremente em prol da vida. E nesse momento, nós agradecemos primeiramente a Deus, depois a todos os trabalhadores do bem e da paz, que se juntam a nós e nos ajudam a compreender, a assimilar essas mensagens que recebemos aqui, a fim de podermos ter argumentos para, ao sermos questionados lá fora, no nosso dia a dia, possamos ter as respostas seguras, baseadas no Evangelho, na defesa da vida. Pequenininhos que somos, vamos suplicar força para que nós possamos prosseguir na nossa missão. Sabedoria para que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que aqui aprendemos. Suplicar que essas águas recebam nesta noite todos os elementos necessários ao nosso bem-estar físico e espiritual. Vamos fortalecer a nossa fé, vamos reacender a chama da missão de trabalhar servindo a quem quer que seja que nos procure, quer seja encarnado ou desencarnado. E que Deus, em sua infinita misericórdia, possa nos colocar sempre no caminho certo, que sejamos as pessoas certas, no local certo, na hora certa, para trabalharmos em prol do bem, do amor, para que nós possamos ser luz onde quer que estejamos. E por isso, mais uma vez, agradecemos. Que Deus, em sua infinita misericórdia, nos ampare, nos ajude, nos abençoe e, acima de tudo, nos ilumine. Que assim seja.